Todo narcisista, ele tem uma espécie, na verdade, ele tem um ponto fraco. Se vocês quiserem saber mais sobre o tema, fique conosco até o final do vídeo, onde eu vou passar para vocês quais são esses 3 pontos fracos que todo o narcisista possui. Mas antes de entrarmos no tema do narcisismo, deveríamos saber as características, na verdade, do narcisista. Por que ele tem essa busca contínua, né, de um preenchimento que é totalmente fugaz? E o que seria isso? Na verdade, ele tem a tendência de querer achar em si mesmo a imagem do outro. Ou seja, ele olha o outro como uma espécie de reflexão, na verdade. Que o outro reflete o seu desejo, a sua projeção, conforme o mito de Narciso. Por quê? Porque a palavra narciso vem de narcótico. E o narcisista, ele é narcotizado por si mesmo, tá? Ou seja, ele quer se sentir no outro para poder sobreviver, porque ele não se suporta. Então, é por isso que ele sempre busca uma espécie de suprimento emocional, algo que ele nunca vai encontrar. Ou seja, a pessoa que procura se encontrar no outro não significa que ela é narcisista, mas na maioria das vezes essa pessoa sofre de uma espécie de dependência emocional, querendo se firmar no outro. Ao contrário do narcisista, não. Quando ele vê o outro, ele apenas o vê como uma espécie de suprimento emocional, do qual esse suprimento tem a obrigação de cobrir a sua carência. Só que essa carência, ela nunca será suprida. Então, essa é a narcotização do narcisista. Ele procura se sentir vivo constantemente, tá? Porque ele é um ser totalmente melancólico, rabugento, sabe? Ele tem um sentimento totalmente ruim que o acompanha de 24 horas, né? Ou seja, ele não acorda com a sensação dizendo quem ele vai poder, vamos dizer assim, estragar a vida da pessoa, ou então fazer da vida desta pessoa um caos. Não, o que ele busca apenas é uma fonte de suprimento emocional. Se essa pessoa não lhe fazer bem, ele vai fazer mal na vida dessa pessoa. Então você vê que ele está se afirmando, na verdade, dentro da sua própria crença que ele tem de subsistência. A sua subsistência é totalmente passional. O narcisista, na verdade, ele é um ser totalmente passional. Então ele tem essa busca feérica, né? Por exemplo, incontrolável, na verdade, né? De querer se sentir a si mesmo. Tem uma frase de Joseph Campbell que diz o seguinte, que as pessoas, na verdade, não procuram a felicidade, mas sim a mesmas têm a necessidade de se sentirem vivas. E o narcisista, ele quer se sentir vivo. Com isso, ele não importa quantas pessoas ele possa machucar ou destruir. Por quê? Porque a vida dele compreende apenas suas emoções, nada mais do que isso. Então, quando você abala essas emoções, ele fica totalmente desestruturado, tá? Então, é por isso que ele precisa constantemente de uma pessoa que agregue valor à sua autoimagem. E isso ele nunca conseguirá. Então, com isso, ele tem uma espécie de falso self. O que é esse falso self? Ele é o que o outro afirma que ele é. Se o outro não afirma aquilo que ele é, ele vai fazer mal para essa pessoa, para que essa pessoa tenha uma outra fonte de afirmar, ora, se eu não sou bom para essa pessoa, então eu vou ser mal. Então você vê que até dentro, na verdade, dessa perversidade existe um certo prazer, tá? Então, quais são, na verdade, as 3 atitudes que abalam o narcisista? Primeira atitude, você não reagir aos seus ataques. Não reage.
né? Faça uma atitude totalmente de indiferença. Trate-o com indiferença. Interessante que nós, seres humanos, somos seres passionais. Normal. Nós caminhamos sempre entre o desejo e o ódio. Então, mas quando uma pessoa é madura, ela sabe perder. Mas o narcisista, como é um ser que vive numa mente totalmente doentia, ele não sabe perder. Então ele sempre vive entre o desejo e o ódio. Então, quando o seu desejo, na verdade, não é satisfeito, ele começa a fazer o quê? Chantagem. Então, ele tem uma mentalidade de criança e vai fazer chantagem emocional. Então, a melhor coisa que você faz é tratá-lo com indiferença, tá? Você tratar com indiferença e dizer não para ele. E quando você fala não, é realmente um não. É você manter uma postura e uma compostura. Não mostrar apenas com palavras, mas com atitudes, tá? Que você não quer fazer a sua vontade. O segundo aspecto é você o rejeitar e impor limites, tá? Ou seja, existem vários tipos de narcisistas. Existe o narcisista grandioso e o narcisista vulnerável. O narcisista grandioso, ele tem a tendência de querer impor sobre você a vontade dele. O narcisista vulnerável, ele tem a tendência de fazer uma chantagem emocional, mostrando que ele é coitado, que ele é digno de pena, que ele é digno de dó. Então, não importa da maneira que ele ganha, ele quer ganhar, na verdade, mediante as suas emoções, as suas passionalidades. Não importa quem ele atropele, ele sempre se sente o pior das pessoas, tá? O pior das pessoas de uma certa maneira, viu? Ou seja, os meus desejos estão em primeiro lugar. Se você não fizer isso, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer da sua vida praticamente um inferno, falando toda hora, nossa, que ninguém me ama, que ninguém me deseja, que ninguém pensa, né, nas minhas dores. A maioria das outras pessoas são narcisistas, eu não sou. Então você vê que ele projeta, na verdade, a sua insatisfação como se o outro fosse obrigado a cobrir esse buraco, tá? Então, ele acredita também, na maioria das vezes, tanto o narcisista grandioso quanto o vulnerável, que ele é irresistível. Então, se eles não conquistam por encantos, eles vão querer te conquistar por imposições. Então, é por isso que você tem que estabelecer certos limites. É você rejeitar e dizer praticamente não. E a terceira característica é você desmascará-lo, sabe? Mostre fatos, né? Fale a realidade, seja direto, não converse com ele, tá? Ou seja, não age de uma maneira com ele totalmente conveniente, ou seja, ficando quieto ou se recuando. Você não vai atacá-lo, você apenas vai falar quem ele realmente é, tá? Então você vai mostrar os fatos que aconteceu. Então, quando você mostra os fatos, a realidade, o narcisista tem a tendência de não aceitar a realidade como ela é. Ele tem a tendência de acreditar apenas em seus devaneios, tá? Então você vê que ele tem o seu mundo fechado e faz das pessoas do seu mundo uma espécie de joguete. Então, quando você reverte, na verdade, quando você o trata com indiferença, quando você impõe limites e quando você diz não, na verdade ele fica totalmente abalado e desestruturado. Então, com isso, ele pode cometer duas atitudes: ou agir, na verdade, com violência, com perversidade, ou fugir ou buscar a outra vítima, porque o narcisista, na maioria das vezes, é um coitado, ele é alguém que é digno de pena, porque ele não tem personalidade própria, ele apenas tenta impor ao outro aquilo que ele gostaria de ser e nunca é. Então você vê que quando o narcisista é confrontado com uma pessoa que tem uma opinião própria, tem tem sua
consciência, é uma pessoa que tem a sua autonomia, ele sempre vai se sentir abalado, na verdade. Então, com isso, ele sempre vai fugir dessas pessoas de qualquer maneira. É por isso que o narcisista não se dá bem com pessoas que têm uma boa autoridade, uma boa compostura, uma pessoa que saiba dizer não e uma pessoa que o trata praticamente com desdém. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, né? Aperta o botão das notificações e dê um joinha, tá? E como sempre, viu, eu agradeço o carinho e a atenção de todos que nos têm acompanhado em todos os vídeos e até o próximo, né? E até a próxima oportunidade e até o próximo vídeo.